Olá, meus amores, eu sou a Mari Javarez e estou aqui para te mostrar como é que faz um panetone super fácil utilizando o preparo para panetone da Mix. Esse preparo é incrível, ele vai deixar o seu panetone mais macio, mais úmido por mais tempo. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que faz. Bom, então o primeiro passo para a gente fazer panetone é fazer a esponja. Para fazer a esponja, eu vou utilizar água, e aqui eu estou usando água morna para acelerar o crescimento da esponja. Açúcar refinado, que eu vou misturar e diluir muito bem. Agora eu tenho aqui farinha de trigo e fermento biológico seco. Eu vou misturar a farinha de trigo com o fermento biológico seco. Lembrando que se você quiser fazer com fermento biológico fresco, você pode utilizar, é só alterar a quantidade. No caso do fermento fresco, você precisa usar 3 vezes mais fermento. Eu vou misturar tudo aqui e vou fazer uma pasta homogênea. Essa daqui é a textura da nossa pasta, que nós vamos deixar descansar até ela triplicar de volume. Eu fiz uma vasilha transparente para você poder visualizar bem quando ela triplicar de volume. E o importante aqui é deixar fechada essa vasilha. Agora nós vamos para a parte 2 da nossa preparação. Então eu tenho aqui a esponja, ela já cresceu, já tá bem furadinha e bem bonita. E nós vamos misturar os outros ingredientes da parte 2. Vou deixar a esponja aqui um pouquinho de lado. E eu vou fazer, para ficar mais fácil para mim, na minha batedeira. Você em casa pode fazer na batedeira, na máquina de pão, se você tiver uma masseira de repente, ou na mão. Exatamente da mesma forma que eu vou fazer aqui. Você vai ver como que é fácil e simples de fazer. Então eu tenho aqui as gemas. E no nosso panetone não vai clara de ovo, que é justamente para ficar uma massa bastante macia. Eu tenho aqui mais açúcar, foi uma parte lá no começo da preparação, naquela esponja, nós vamos colocar mais açúcar aqui. Aí eu vou utilizar a minha mistura de panetone, o meu preparo de panetone da Mix. Esse preparo é muito bacana porque ele já tem o aromatizante, então ele já vai dar perfume de panetone. Ele já vai ter o sabor do panetone que ele vai passar aqui. E também ele vai manter o teu panetone mais úmido, mais macio por mais tempo, porque ele já tem emulsificantes, ele tem estabilizante, ele tem melhorador de farinha, então você não precisa acrescentar nada além do preparo de panetone e também do aroma de panetone da Mix. Eu gosto sempre de dar um plus a mais usando o aroma de panetone da Mix. Então eu vou colocar aqui a mistura de panetone, o preparo de panetone da Mix. Ele é pastoso, lembra assim uma textura de uma manteiga. E eu vou colocar também aproximadamente uma colher, umas gotinhas de aroma de panetone da Mix. Pronto. Vou misturar essa primeira mistura aqui. Então agora a gente vai acrescentar água. Pode colocar toda a água. Se você quiser utilizar água gelada, melhor ainda se você for usar batedeira. Se for na mão, pode ser água gelada, pode ser em temperatura ambiente. E vamos acrescentar também a farinha de trigo. E por último, a esponja, que tá linda, olha só. Se você for fazer na mão, você pode sovar tudo isso e no final do vídeo eu mostro pra você como que eu sovo na mão. Mas aqui eu vou usar a minha batedeira para facilitar. E se você for usar a batedeira, é importante você usar essa peça aqui, que não é o globo, é o gancho da batedeira. Essa peça é responsável por bater massas pesadas. Então eu vou colocar na batedeira e vou mostrar pra você de pertinho. Agora com as mãos untadas com óleo, nós vamos testar se a massa chegou no ponto. Se ela se abrir sem rasgar, ela já desenvolveu o ponto de véu. É o ponto certo para a gente poder continuar esse processo. Para você que não sabe qual é o movimento para sovar essa massa aí em casa, é só você empurrar fazendo força do seu corpo nessa parte, do seu braço, do seu pulso, né?
E empurrando aqui, ó, e rasgando a massa com o punho. Lembrando que a força nunca é nos braços, é sempre o seu corpo em cima da massa. E vai rasgando e vai dobrando. E aí o resultado é essa massa linda. Bom, para a gente transformar essa massa bonita em chocotone, eu vou utilizar as gotinhas de chocolate da Selecta. As gotinhas de Choco Chips da Selecta. Eu já tenho aqui pesadinha a quantidade que eu vou utilizar. Eu gosto bastante de abrir a massa, quase como se fosse um pão, e colocar as gotinhas nela. Agora eu vou dividir essa massa em 2 porções, porque esse rendimento aqui que eu fiz é para 2 panetones. Na hora de colocar a sua massa na forminha de panetone, é sempre importante você bolear a massa e colocar ela bem redondinha lá na forma de panetone. Isso vai garantir um panetone bonito depois de assado. E agora é só acomodar a massa aqui e deixar crescer. É importante deixar crescer ela tampada com plástico. Ela tem que crescer até mais ou menos a altura da forminha, e aí sim você pode colocar ela no forno. E olha só, pessoal, passado algumas horas os panetones já cresceram na altura da forminha de papel. Eu vou colocar em outra assadeira e levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Se o seu forno for elétrico, mais ou menos uns 170 graus. Na hora que você leva para assar, se você quiser, você pode dar um pique com a tesoura aqui ou com uma faca afiada, cortando essa massa em X, para quando ele chegar no forno e começar a crescer, ele desenvolver e fazer aquele topo que todo panetone tem que ter. Os panetones ficaram prontos e olha só que lindo que eles ficaram. Eles já estão frios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que você fique para assistir a continuação dessa trilogia, porque eu volto com vídeos de recheios e finalizações.